Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 2. O nosso tema é o nascimento de um líder profético em Israel. Nós vamos ver que Samuel foi um líder profético. Como foi o nascimento de Samuel? Samuel, um líder que era sacerdote e também era um profeta. Não era rei, mas era sacerdote e era um profeta. Naqueles momentos, estavam vivendo a época dos juízes, e Samuel foi o último juiz. No nosso textuário, que está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20, diz assim: E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia a ela: O tenho pedido ao Senhor. Todos nós conhecemos a história de Ana com Penina e Eucana, seu marido. Ana não podia ter filhos, e aí ela fez um voto com Deus: se ela tivesse um filho, ela o entregaria na casa do Senhor. Verdade prática: o surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar. Então, o que é isso? Nós, como pais, eu tenho 2 filhas, nós temos que ensinar os nossos filhos a andar no caminho do Senhor. Ah, irmão, mas como? Vou pregar? Não, irmão, não é fazer culto no lar, não é ficar pregando a Bíblia, não é só isso. Claro, isso é importante. Mas a melhor forma de nós pregarmos para os nossos filhos é o nosso testemunho, as nossas atitudes, a nossa vida no dia a dia, qual os nossos filhos sempre vão assistir. É isso que verdadeiramente vai fazer a diferença. A nossa leitura bíblica em classe, que está em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 20 ao 28, vai relatar acerca do nascimento de Samuel. Samuel, que foi um profeta. Aqui no versículo de número 22 da leitura bíblica em classe, diz assim: Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Então Ana falou com o seu marido, não tinha filhos, o único filho que ela teve, ela entregou na casa do Senhor. Imagina, ela tinha feito o voto e agora estava cumprindo o seu voto. Disse ao seu marido que entregaria Samuel no templo. Claro, não era o templo ainda suntuoso, o templo ficava em Siló, não em Jerusalém, mas ela o levou e todo ano ela ia visitar ele, levava uma roupa, claro, ele ia crescendo, tinha que levar uma roupa. Na Bíblia não vai dizer acerca de algumas outras coisas, mas a gente pode ter uma ideia. Claro, meus irmãos, foi difícil para entregar, mas aquele que faça o voto, que cumpra o seu voto. Versículo 28, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e ele adorou ali ao Senhor. Então veja que tudo aquilo que aconteceu, a pessoa cumpre o voto, adora ao Senhor e busca a Deus cada dia mais. Veja, a questão é fazer o voto? Faça o voto, mas cumpra o seu voto. A nossa introdução: antes de aparecer no cenário de Israel, Samuel já era consagrado diretamente ao Senhor. Nessa lição veremos que esse homem tinha tudo a seu favor para ser o que foi. Primeiramente, ele foi fruto de oração de sua mãe, em seguida passou toda a sua juventude sob a mentoria do sacerdote Eli. Irmãos, falar de Eli, né? Às vezes a gente fala, nossa, ele foi Eli que disciplinou Samuel. Ele não era um dos melhores homens para dizer isso. Quem realmente o conduziu Samuel na presença de Deus, claro, foi o próprio Deus. Ele não era um parâmetro, para poder dizer, nossa, que homem exemplar, já que os seus filhos estavam totalmente perdidos. Mas Samuel, ele foi um homem inteligente, porque ele pegou um lado bom, um lado exemplar de Eli. É isso que nós temos que fazer com os homens de hoje em dia. Infelizmente, nós criticamos muitos e muitas, a tudo e a todos. A gente critica, a gente só vê o lado ruim das pessoas, mas nós temos que pegar os exemplos bons das pessoas, assim como Samuel fez. Se Samuel tivesse olhado e não ficasse só criticando Eli pelo fato de como ele educava seus filhos, ele com certeza não seria o que ele foi, porque Deus dá a opção. Então Deus o ajudou a ele ver as qualidades que ele tinha.
O ambiente familiar de Samuel, onde Samuel nasceu, no capítulo 1 de 1 Samuel, vemos que o lar onde ele nasceu não era perfeito. Irmãos, era briga, era aquela situação terrível, aquele clima pesado, onde Penina tinha muitos filhos, Ana não tinha filho, e Ana só estava ali porque Eucana amava a Ana, porque se a mulher não tivesse filhos naqueles dias, o homem podia despachar, vamos dizer assim, mas como ele amava a Ana, ele ficou com Ana, e Penina tinha muitos filhos, então ficava naquele clima terrível. Então esse foi o lar que Samuel nasceu. Não era um lar perfeito, um lar com dificuldades, mas Samuel não viveu ali. Samuel nasceu ali e foi para o templo. A bigamia presente, né? Nós vemos aqui que sempre, nunca foi do desejo de Deus que o homem tivesse mais de uma mulher. Mas o homem, pela sua teimosia, acabou tendo outras mulheres, né? Nós vemos Abraão teve mais de uma mulher, Isaac não, Isaac teve só uma. Mas aí nós vemos depois Jacó que teve mulheres, teve 4 mulheres, e depois nós vemos outros homens, até mesmo Moisés teve mais de uma mulher. Mas veja que nunca foi esse o desejo de Deus. O desejo de Deus é que o homem tenha só uma mulher. No Oriente Médio ainda essa lei existe. O homem pode ter muitas mulheres, mas ele tem que ter condição de sustentar todas e todos os seus filhos. No Brasil, o homem só pode casar com uma mulher. E outros países também têm essa lei. Mas a princípio não foi assim, né? A princípio era assim, mas o homem acabou conturbando essa questão. Uma família piedosa. Apesar de todas as quarelas presentes na família de Samuel, há um destaque especial para o seu lado piedoso. De ano em ano subiam todos à casa do Senhor para o adorar Siló. Ou seja, todos tinham não vamos dizer religião, mas esse costume, né, de subir todos os anos para Siló. Então eles eram pessoas tementes a Deus, era uma família temente a Deus, mesmo com todas as dificuldades. Irmão, hoje a gente briga com o irmão, até mesmo com a mãe, discute com o filho, e vai para a igreja, todo mundo junto vai para a igreja feliz e contente. Isso não quer dizer, meus irmãos, que uma família que tem dificuldade, que às vezes um não concorda com o outro, não tem o direito de ir para a casa de Deus. Todos têm, todos podem ir para a casa de Deus. Esse é o desejo de Deus, que todos vão para a casa de Deus, adorar a Deus na sua casa. Agora aqui na parte 2, Samuel, fruto de oração, a humildade de Ana, né? Descrita no primeiro capítulo como uma mulher forte, firme e decidida, apesar de toda provocação de Penina. Ana se mostrou humilde. Penina, sua rival, fazia de tudo para que Ana se irasse. Humildade não é só dizer, ai, eu não posso, ai, ele é mais... Não, humildade também é um dom de piedade, né? Piedade. Então veja aqui que Ana, ela foi humilde, com certeza ela não contestava, não brigava com Penina. Ficava triste, ficava amargurada, mas tudo aquilo ela colocou em oração. Por isso que muitas das vezes aquilo que falam para nós, aquilo que fazem contra nós, e aquilo que falam de nós, aquilo que nos acusam, nós às vezes não temos que falar para a pessoa, e sim levar para Deus. Esse é o desejo de Deus. A gente tem que levar muitas das vezes, claro, uma coisa ou outra nós temos que resolver, com certeza, mas a questão é que nem tudo está nas nossas mãos. E na maioria das vezes é melhor a gente ter sabedoria, e se for da vontade de Deus que a gente fala isso ou diga aquilo, tudo bem, mas Deus com certeza, meus irmãos, vai nos auxiliar para a gente não resolver com a nossa boca e nem querer fazer a nossa justiça, mas sim falar com Deus, com coração humilde, com coração quebrantado, que Deus vai ouvir a nossa oração. Ana e a sua amargura de alma. É claro, meus irmãos, para uma mulher hoje, claro que hoje em dia muitas mulheres não querem ter filhos, querem seguir carreira e tudo, aquela coisa. Mas veja uma coisa, as mulheres que desejam ter filhos e não têm filhos são mulheres frustradas. Numa sociedade que hoje muitas mulheres não têm filhos, se prega essa questão da mulher ser independente. E não peguem todas as mulheres, como quem diz, nem todas as mulheres aderem a esse movimento, e quando elas querem ter filho e não têm filho, ficam frustradas. Imagine naqueles dias onde todas as mulheres era a regra, todas as mulheres tinham que ter filhos. Não tinha essa, eu não quero ter filho porque eu quero seguir carreira. Não tinha essa, todas as mulheres tinham que... A cultura era essa, a mulher tinha que ter filhos. Agora imagina, se é pesado hoje para uma mulher não ter filhos, quando ela gostaria de ter uma sociedade que
que às vezes abraça isso, imagine naqueles dias que a sociedade até olhava com maus olhos, porque não era somente vista por si mesma, ela por si mesma por não ter filhos. A sociedade tinha pena dela, a sociedade vinha a ela com maus olhos, até mesmo com os olhos de maldição. Não tem filho porque o pecado do pai, da mãe, ou ela mesma pecou, por isso que não tem filho. Então veja o tabu que Ana sofreu naqueles dias. Então aqui, veja que essa amargura de alma é uma amargura muito forte daquela mulher, por estar passando por aquela dificuldade. Porque, como eu disse, a mulher ela sofria muito se ela não tivesse filho. Então ela tinha que gerar, como eu disse, o homem podia até mandar embora se não tivesse filho. Mas ela continuou buscando a Deus, confiando em Deus, e ela se derramou diante de Deus para que Deus pudesse ouvir a sua oração. Então o pedido de Ana foi um pedido assim, meus irmãos, realmente da alma, mesmo para que Deus pudesse responder, para que Deus pudesse fazer a sua oração. Claro, com certeza essa não foi a primeira oração que ela fez. Ela fez muitas orações pedindo para Deus para que pudesse ter um filho. Mas essa oração foi uma oração, foi aquela oração de perseverança. De aquilo que eu pedi antes, eu quero, Senhor. Eu preciso, Senhor. Ouve a minha voz, Senhor Jesus. Naquela época eu não orava a Jesus ainda, mas estava orando a Deus para que Deus pudesse ouvir a sua oração. E não somente ouvisse a sua oração, mas que pudesse vir ao seu encontro e entrar com providência na sua questão, ou seja, na sua necessidade. A dedicação do Samuel. O nascimento de Samuel. O versículo 20 diz que, passado algum tempo, Ana concebeu, teve um filho e o nomeou de Samuel, que pode significar ouvido de Deus. Ou seja, ela deu o nome de Samuel porque Deus ouviu a sua oração. Esse foi o nome. Nome é poderoso, ou o seu nome é poderoso, né? Atende para o sufixo el, tanto no caso de Shemuá, de Shemuel, quanto no Shemuel. A ênfase aqui recai para um nome poderoso, ou seja, ao poder do Eterno. Então ela, até o nome, ela dedica o nome para Deus, ela não coloca o nome que ela... Claro, ela gostaria de colocar esse nome com certeza, mas algum nome que fizesse menção do nome de Deus na vida do seu filho. Até isso ela procura fazer. O cumprimento do voto. Ela cumpriu o voto, né? Ela não brigou com Elcana, ela disse para Elcana que cumpriria o voto, não brigou com Penina, ela fez aquilo que ela disse que faria, ou seja, ela entregou o menino no templo. Então ela cumpriu aquilo que ela disse que iria fazer, ela cumpriu o voto que ela disse que faria. E a dedicação de Samuel. Ana lembrou a Eli de que esteve perante a sua presença orando ao Senhor para que se lembrasse dela. Então aí Ana foi ter com Eli e disse para Eli que olha, por esse menino orava eu, por esse menino, olha, na última vez que eu tive aquilo, porque o que acontece? Quando ela orava na casa dela, mas naquele dia que ela fez aquela oração que Eli viu ela orando, que falou, essa mulher está embriagada, até chamando de embriagada, naquele dia ela subiu, ela estava lá no templo, lá orando, pedindo a Deus, falando com Deus, e aí ele viu a ela, como eu já disse, falou aquilo para ela, só que depois de um ano, passaram um ano, quando ela subiu de novo para ir para adorar, que todo ano eles iam com certeza eram na Páscoa, que eles iam, o que aconteceu? Aí ela lembrou ele, tá vendo? Por esse menino orava eu, Deus ouviu minha oração. E aqui está o cumprimento do voto. Eu fiz o voto e aqui está o menino. Com esta lição, somos estimulados, conclusão, né? Agora a gente vai para a nossa conclusão. Com essa lição, somos estimulados a apresentar a Deus as nossas petições. Uma vez abençoados, voltarmos à sua casa, conforme o exemplo de Ana, para agradecê-lo pelas orações respondidas. Nesse sentido, nossa vida deve ser um testemunho aberto aos nossos filhos acerca da dedicação, reverência e humildade ao Deus Todo-Poderoso. Ana teve 2 privilégios: ter um filho e, além disso, vê-lo ungido por Deus para o ministério. Por intermédio de sua família, Deus pode levantar novos vocacionados. Então Deus, através da nossa família, Deus pode levantar homens e mulheres para fazer a diferença neste mundo. Nós temos que dedicar a nossa casa a Deus, os nossos filhos a Deus, para que Deus possa usar e fazer conforme a sua
vontade. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. Fica na paz.